alunos! Estamos juntos mais uma vez para a aula de História. Eu sou a professora Sandra Bonfá e hoje nós vamos ver a primeira unidade de História da apostila 4, a unidade 13, que vai da página 89 à página 100. Chama o Brasil Democrático. Vamos ver nossa rotina? Então, o que nós vamos estudar hoje? A unidade 13, o Brasil Democrático. Faremos a leitura, vocês farão em casa individualmente, eu vou fazer de algumas páginas aqui com vocês. Vou explicar todo o conteúdo da matéria e vamos fazer as atividades juntos. A atividade da página 93, trabalhando com documentos da 95, e é uma tarefa aí bem pequenininha para vocês fazerem sozinhos. Não esqueça do tira dúvidas e, se precisar, procure seu professor. Mas também não deixa de fazer a correção, tá bom? Então, vamos ver o primeiro capítulo que nós vamos ver dessa apostila aqui. O Brasil Democrático. Antes da gente entrar no Brasil Democrático, vamos dar uma relembrada no último material, porque é o que fala no começo aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Nas aulas anteriores, você estudou duas ditaduras brasileiras. Vamos relembrar que duas ditaduras nós estamos falando? Vocês estão lembrados que quando a gente falou sobre ditadura, nós tivemos aí um período da era Vargas, com o Estado Novo, começou como democracia, depois ele foi uma pessoa autoritária, então teve a ditadura da era Vargas, e depois, em 1964, nós entramos aí num período de ditadura militar, que foi até 1985. Só que nesse período aí, de um pouco mais de 20 anos, nós tivemos um período conturbado, porque é lógico que quando você é privado da sua liberdade, a pessoa não fica quieta, e o brasileiro também não ficou, né? Então, foi um longo período duro, trabalhoso, com muitas prisões, morte, gente que sumiu, tá? Mas o brasileiro continuou lutando aí por um espacinho para poder ocupar novamente a democracia. Tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje, no capítulo de hoje, o Brasil Democrático. Nós vamos ver também que, com base na leitura de alguns trechos da nossa Constituição de 1988, o que ela fala sobre democracia, quais são os direitos que nós temos e se nós realmente temos esses direitos. Será que está só no papel ou será que nós temos mesmo direito a tudo que está na nossa Constituição? Mas vale lembrar que a Constituição de 1988 é a vigente até hoje. E quando nós estudamos lá sobre os direitos dos trabalhadores, nós vimos que muita coisa foi conquistada nesta Constituição de 1988. Então, vamos adiantar aqui? Vamos ver o que nós temos? Trocar ideias. Que aspectos podem revelar que o sistema de governo de um país é democrático? Como é que nós vamos saber se nós temos democracia aqui ou não? Pelo próprio fato da gente poder manifestar as nossas ideias, já é um fato que nós temos democracia. Um outro fato muito importante são as eleições diretas, ou seja, nós escolhemos os nossos representantes. E vale lembrar que nós estamos num período agora que nós vamos escolher os representantes do município. Então, fique bem atentos aí ao que é democracia e o que você deve esperar dos políticos. Olha lá uma possível resposta para você. Liberdade de expressão, como eu disse, nós podemos falar sobre o que pensamos. Participação em eleições livres e diretas. O direito de ir e vir. Só que tudo isso tem que ser acompanhado disso aqui, ó. Respeito às leis em vigor, tá? Então não adianta eu falar assim, é meu direito. Se você tiver contra a lei, não é seu direito, tá bom? Nós vamos ver isso aqui hoje. Então o nosso direito termina sempre quando começa o direito do meu próximo, tá bom? Então, tem que sempre respeitar as leis. Então, na democracia, não quer dizer que é um país sem lei nenhuma, não. Tem leis que devem ser seguidas, mas nós temos direito a muitas coisas também. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Para vocês que são novinhos, vocês não sabem o que está querendo dizer isso, ó. Fora Collor. Medicina paulista, o que tem a ver medicina paulista com fora Collor? Ó o rostinho da moça aqui pintado, fora Collor. É uma manifestação, percebe? E vamos ler a legenda aqui, ó. Manifestação pelo impeachment do presidente Fernando Collor em 1992. Os jovens que participaram foram chamados caras pintadas, pois iam às manifestações com o rosto pintado. Isso aqui não diz respeito muito a vocês que são jovens, que não viveram essa época aqui. Então, fica meio fora de contexto aí. Você está falando sobre ditadura, depois você fala de democracia, aí vem uma manifestação fora Collor. O que aconteceu com tudo isso? Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula
que essa manifestação fora Collor, porque o Fernando Collor ele foi o primeiro presidente eleito com voto direto após esse período da ditadura militar. Então, veja bem, quem colocou Fernando Collor de Mello lá na presidência da República foi o voto popular. Só que o povo se arrependeu, ele não era aquela pessoa que parecia ser durante a campanha e depois pediram o impeachment dele. Por que está escrito Medicina Paulista? Porque a maioria dos estudantes de faculdade é que foram para as ruas nessas manifestações chamadas cara pintada. Eles pintavam o rosto de verde e amarelo, tá? Aqui não aparece na imagem, mas a maioria das manifestações tinha rosto pintado de verde e amarelo. Aqui ela está escrito fora Collor porque era em relação ao Fernando Collor. E a palavra impeachment quer dizer que você quer tirar o direito desta pessoa que está ali. Mas ele foi eleito por voto popular. E é por isso que eu falo para vocês que vocês, alunos jovens, tem que ficar bem atento naquele que você escolhe, porque você pode se arrepender. Então, vamos lá. Observando a imagem que nós vimos agora, vamos responder isso daqui? O que vocês viram lá? Uma grande quantidade de pessoas estavam na rua carregando faixas, uma delas escrito fora Collor. O que a imagem registra? É uma manifestação. Na maioria, eles são jovens brasileiros num protesto contra Fernando Collor de Mello, que era o presidente da época. Quando é que o fato ocorreu? Está na legenda que esta manifestação foi em 1992, mas não foi o ano que ele foi eleito, tá? Quais evidências comprovam suas respostas anteriores? As informações da legenda. É sempre importante, quando a gente faz uma observação de imagem, que a gente olhe a legenda para saber exatamente sobre aquilo que está falando. Vamos lá ao que é democracia. Eu já falei para vocês nas outras aulas o que era democracia, algumas definições de democracia. Mas a palavra democracia, ela vem da Grécia Antiga e lá era usado esse termo democracia. Aqui no quadro amarelo, vocês vão ver que está escrito que no 6º ano, vocês vão estudar sobre a Grécia Antiga. E quando vocês estiverem estudando sobre a Grécia Antiga, lembra de mim, tá bom? Vocês estudam lá sobre a Grécia e vocês vão perceber que a democracia da Grécia não tem nada a ver com a nossa. Tá? Então, a palavra vem dessa ideia que era o poder do povo, porém na Grécia era de uma forma e nós utilizamos a democracia de outra forma, com participação popular sim, mas através de representantes. Tá? Então, a democracia supõe que a população tem o direito de escolher seus representantes por meio de voto igualitário. O que é esse voto igualitário aqui? É que o valor do voto é igual. Então, o meu voto é igual a de um médico, o meu voto é igual a de um deputado, o meu voto é igual de todo mundo. O seu voto um dia vai ser igual dele, esse é o voto igualitário. Será que era assim há algum tempo atrás? Vamos lembrar de que a gente estudou lá na época dos coronéis, lá se era tudo igual. Então, isso é um direito conquistado, tá? Nosso voto tem valor igual. E nós vamos escolher os nossos representantes, olha lá, ó, o fato deles serem representativas. Ou seja, nós vamos escolher um governante que vai respeitar e representar os interesses da maioria. Eu grifei esse pedacinho aqui, quero que vocês grifem também. Vou ler para vocês, ó. Na democracia brasileira, o povo elege diretamente representantes para ocupar o poder executivo. Atentem para o que é poder executivo: prefeitos, governadores e presidente. Ou seja, nós vamos escolher quem vai nos representar no município, no estado e o Brasil. Também temos o poder legislativo, através do voto, vereadores pelo município, deputados estaduais no governo estadual, pelo estado, deputados federais e senadores que vão para Brasília representar o nosso estado aí lá perante o presidente. Então, se é um direito nosso de escolher essas pessoas, nós temos que escolher bem para não ter que reclamar depois. Outra coisa muito importante saber é que o voto é igual para todo mundo, mas aqui não está escrito que a escolha é pela maioria? Então, o atual presidente, o atual prefeito, o atual governador estão ocupando esses cargos porque foram eleitos pela maioria. Mesmo que eu não tenha feito esse voto, eu tenho que aceitar esta posição porque foi a maioria que decidiu. Então, o meu desejo não se sobrepõe à maioria, tá? Então, toda vez que eu votar em alguém, que eu estiver elegendo alguém, eu tenho que me responsabilizar por isso também. E se eu votei nele, eu tenho que ver as coisas certas, as coisas erradas e cobrar sobre isso.
Vamos a essa imagem agora para ver o que mais compõe aqui as eleições, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui o título de eleitor. A partir dos 16 anos, você pode exercer o direito a voto. É obrigatório, professora? Não. Aos 16 anos, você tem a opção de votar, mas a partir dos 18 anos, sim, é obrigatório. Aqui nós temos a imagem de uma urna eletrônica. Eu acredito que todos vocês já devem ter ido num dia de eleição com os pais, só para ver a urna como é, né? Como é que ela é. Então, nós colocamos o número do candidato e confirmamos o voto aqui. Ou você pode corrigir e votar em branco, tá bom? E aqui tem uma pessoa votando. Observe aqui, tá branquinho aqui, mas na apostila de vocês dá para ver melhor. Aqui é uma cabine de votação, ou seja, essa pessoa que está votando, ninguém vê o que ele vota. Observe que o voto é secreto. Para garantir seu sigilo, o eleitor vai na cabine de votação. Se vocês acompanharem alguém num dia de eleição e alguém quiser ir junto ali na cabine, é proibido, tá? Muitas vezes, às vezes o mesário deixa uma criança aí com o pai para poder ver como é que faz a votação. Mas você não pode mexer na urna, somente a pessoa que detém o título de eleitor, tá bom? Outra coisa importante também que vocês vão observar é que é proibido entrar com o celular, porque não pode fotografar o voto. Vocês estão lembrados lá do tempo dos coronéis, que eles eram obrigados a pegar o comprovante de votação e entregar para o coronel, dono da fazenda? Então, isso é coisa lá do Brasil colonial, tá? Hoje em dia, seu voto é secreto, ninguém precisa ficar sabendo em quem votou. E você só fala seu voto se você quiser. Não tem necessidade disso. A democracia no Brasil agora. Então, vamos lá, grifa aqui para mim, olha, essa parte que eu grifei aqui também. Atualmente, os habitantes do Brasil vivem numa democracia representativa. Essa palavra é importante que vocês saibam. Democracia representativa é aquela que eu coloco lá a pessoa que me representa, tá? A forma de governo que foi retomada após o fim do governo militar. Foi o que eu falei para vocês em 1985, sob pressão. Vamos considerar que essa pressão não foi só de estudante, não, tá? Tinha muito político exilado, tinha muito político privado ali de exercer suas funções, então foi uma força conjunta. E aí, eu não sei se vocês se lembram quando eu falei do governo militar que assumiu, foi acompanhado por pessoas ricas, por políticos, por próprio Estados Unidos. Então, quando perde esse apoio, ele enfraquece, aí ele tem que ceder algumas mudanças, tá? E aí foi aonde terminou mesmo aqui em 1985. O processo de democratização foi iniciado, olha aqui quando começou, ó, na década de 80. Então foram 5 anos de luta ali para acabar com isso, tá? E é o que está falando aqui, ó, a ditadura apresentava sinais de fraqueza, os brasileiros começaram a se manifestar cada vez mais, pedindo eleições diretas, deputados que defendiam a ideia fizeram um projeto de lei, mas nessa época, aqui em 1980, os militares não aceitaram as ideias dos políticos, não, e manteve ainda por um tempo ali, tá? Quando veio a eleição, ela não foi direta, ela foi a eleição presidencial de 1985 e continuava indireta, ou seja, o candidato que foi colocado ali, ele não foi eleito por voto direto, foi uma assembleia que nomeou, então aqui no caso não era o candidato dos militares, foi um candidato de oposição e ele se chamava Tancredo Neves. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre Tancredo Neves aqui. Isso aqui são manifestações para eleições diretas em 1984. Esta foto aqui é de São Paulo, está escrito aqui, ó, uma manifestação em São Paulo em 1984, e aqui em Recife também em 1984. Vocês vão ver que o nome de Tancredo aparece aqui, porque era o que se queria na época. Aqui nós temos 2 nomes diferentes, ó, Montoro e Covas. Já era um período de propagandas aí política, né? Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre Tancredo Neves. Essa pessoinha aqui, ó, é o senhor Tancredo Neves, ao lado dele era o vice José Sarney, e vou fazendo a leitura aí devagarzinho, eu vou resumir aqui para vocês. O Tancredo Neves, ele foi eleito, como eu disse, por assembleia, então por voto indireto, em março de 1985. Em abril ele morre antes de assumir o cargo. Então quem assume o cargo foi o vice-presidente. Para quem viveu essa época, sabe que foi um período bastante conturbado, porque como Tancredo Neves não chegou a assumir, eles queriam eleições.
né? Porque eles achavam que, como ele não assumiu a presidência, o vice não poderia assumir. Mas não foi isso que aconteceu. O José Sarney assume e ele vai aí até 1989. Em 1990 é eleito o Fernando Collor de Mello, que eu falei para vocês, tá? Bom, já que nós temos uma nova forma de governo, nós teríamos que ter também uma nova Constituição. Vocês estão lembrados que o Brasil passou por uma série de problemas de Constituição, inclusive uma que foi anulada pelo Getúlio Vargas, a de 1934, que ele simplesmente cancelou aquela, fez outra, a de 1937, e nós ficamos aí então com uma Constituição cheia de emendas, porque veio o governo militar depois, tiveram os atos institucionais, os AIs, né, que eu falei para vocês na aula passada. E aí forma-se, então, uma votação para que elegesse os deputados que fariam a nova Constituição. E essa nova eleição nomeou, então, deputados constituintes em 1986. Em 1988, fica pronta aí, bonitinha, a nossa atual Constituição, que é essa daqui, segurada aqui por Ulisses Guimarães, que foi um deputado muito famoso aqui, morreu também de acidente, nunca mais se achou, tá? Mas a Constituição permanece, é a que nós temos até hoje. E faça as contas aí comigo, em 1988 nós temos 30 anos aí de Constituição, será que ela está atualizada? É só para pensar, só que eu coloco as perguntinhas, tá bom? A atividade, então, que nós vamos fazer. Dá uma olhada nessa imagem. O que nós temos aqui? Parece ser uma eleição? Olha aqui que tem a palavra proposta aqui, uma pessoa representando e as pessoas votando aqui, ó. Sim, não, sim. Vamos ver a outra imagem. Aqui é uma eleição normal, olha, uma mesa, mesários, né, as pessoas esperando para votar, a cabine de votação e a pessoa com a urna eletrônica votando sozinho aqui. Vamos ver o que ele pergunta sobre essas imagens? Assinale a imagem que se relaciona ao processo eleitoral em uma democracia. É lógico que só pode ser a número 2, porque a número 1 tá todo mundo vendo quem tá votando a favor e contra, né? Essa daqui ninguém tá vendo o que ele tá votando, ó, ele tá votando fechadinho. Justifique a sua escolha. A imagem 2, porque ela retrata uma democracia representativa. É aquela história do sigilo do voto, tá? Ele escolhe quem ele quiser, ninguém tá ali influenciando o voto dele. Leia o texto a seguir, que trata da Constituição do Brasil, promulgada em 1988. É um trechinho dela, eu vou ler para vocês, tá? Você sabia que no dia 5 de outubro a nossa Constituição Federal fez aniversário? Ela, que é carinhosamente chamada de Constituição Cidadã, recebeu este apelido porque ampliou as garantias e liberdades das pessoas, restabeleceu as eleições livres e diretas, acabou com a censura, criou novos direitos trabalhistas, permitiu o voto de analfabetos e de jovens a partir de 16 anos. Por todas essas razões, devemos sim comemorar esta data e lembrar que nosso país já superou momentos muito difíceis no campo da política e que a Constituição de 1988 deve ser defendida e homenageada por todos os brasileiros. O Brasil já teve 7 constituições federais, mas esta última é, com certeza, a mais democrática de todas. E por que eu li toda ela para você? Porque tem a ver com as perguntas que nós vamos fazer a seguir. Então, olha lá a primeira. O autor afirma que o Brasil superou momentos muito difíceis no campo da política. Que momentos foram esses? Vamos ver a resposta? Os momentos difíceis foram aqueles em que os direitos democráticos foram suspensos com a liberdade de imprensa. Além disso, nem todos os representantes do povo, governadores e alguns senadores, podiam ser eleitos por votos indiretos. Na B, aliás, que razões o autor apresenta para afirmar que a Constituição de 88 é a mais democrática de todas as que o Brasil já teve? Pelos itens que aparecem na própria leitura que eu fiz para vocês. Olha lá. Direito de voto para analfabetos, para jovens a partir de 16 anos, liberdade de expressão, eleições livres e diretas, fim da censura e a criação de direitos trabalhistas. Esses aqui todos são itens que remetem à democracia de um país. Agora, no Trabalhando com Documentos, nós vamos ver 3 fragmentos da Constituição.
Alguns são bem grandinhos, eu não vou ler todos para vocês, mas vocês farão a leitura dele inteirinha, tá? Eu vou ler alguns trechinhos que são importantes para que a gente possa responder as atividades. Então, eu não vou ler na íntegra, mas vocês façam a leitura. Vamos lá, o fragmento de número 1. O fragmento de número 1, ele vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. No artigo 5º, o que ele vem falando? Todos são iguais perante a lei, sem distinção, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança, à propriedade nos termos. Aí nos termos eu vou ler rapidinho. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, eu posso ser anônimo aqui, tá? É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo entrar sem consentimento do dono, exceto por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações, de dados telefônicos, salvo no último caso por ordem judicial. Todos podem reunir-se, olha aqui, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não tenha outra manifestação no mesmo local. A lei punirá qualquer discriminação dos direitos e liberdades. A prática do racismo constitui crime, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, para cada item aqui que eu vou pedir para vocês, nós vamos ter que tirar desse pedaço que eu li. Olha lá. Associe cada item ao trecho do artigo 5º da Constituição. O que ele vem falando sobre liberdade? Os cidadãos devem ser preservados a liberdade de expressão artística, intelectual, científica e de comunicação e o direito de manifestar seu pensamento e reunir-se pacificamente, sempre dentro da lei. Tá? Vocês observaram que tudo que a gente lê na Constituição, ele fala isso? Exceto perante a lei, excesso por mandado judicial. Então, tudo na nossa democracia tem que respeitar a lei também, tá? Então, esses são os nossos direitos, desde que eu não invada aquilo determinado pela lei. No próximo, nós vamos falar sobre igualdade. O que o texto fala sobre igualdade? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Sobre segurança. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. São invioláveis o sigilo de correspondência, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. É proibida a prática do racismo e da discriminação. Então, isso tudo está na Constituinte nossa aí e sempre observando os critérios legais. Propriedade. É assegurado ao cidadão o direito à indenização pelo dano material ou moral, decorrente da violação da intimidade da vida privada e da honra das pessoas. Ninguém pode penetrar uma casa sem o consentimento do morador. O segundo fragmento vai falar dos direitos sociais. É o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. E vamos ver uma imagem aqui já imediatamente, ó. O que essa imagem mostra para nós sobre aquilo que eu acabei de ler para vocês? Essa pessoa está morando bem, ela está com assistência médica, social, ela está amparada pelo Estado? Infelizmente, tudo aquilo que nós temos como direito nem sempre são atendidos, tá? Por vários motivos, né? Nós não sabemos o motivo desta pessoa, mas o que nós podemos ver pela imagem é que ela está desamparada pelo Estado. E às vezes ela está desamparada por desejo dela mesma, tá? Muitas vezes as pessoas moradoras de rua, elas são procuradas pela assistência social e elas não querem sair da rua. Então nós não podemos julgar só pela imagem, mas aquilo que a gente vê aqui é que essa pessoa não tem o amparo de moradia e nem de assistência social. E é o que ela vai perguntar aqui para mim, ó.
Há alguma contradição entre o que se vê na imagem e os direitos sociais apresentados no texto da Constituição brasileira? Justifique a resposta. Vamos ver a resposta? Sim. Embora o cidadão brasileiro tenha direitos sociais garantidos pela Constituição, na prática nem todos são atendidos. Na imagem é possível perceber que o direito à assistência aos desamparados, à educação e moradia, entre outros, não atinge a todos os cidadãos. Como eu disse para vocês, nós não podemos julgar só pela imagem, porque hoje nós, infelizmente, vivemos um mundo em que a gente vê muitas pessoas envolvidas com a droga. E as pessoas que se envolvem, infelizmente, com este mal, acabam aí nessa situação de desamparo e não é porque a família ou o Estado não querem ajudar. Às vezes a própria pessoa não quer ajuda, tá? Mas não nos cabe julgar também nesse ponto. Fragmento 3 agora. Ele vai falar sobre a família, a criança, o adolescente e o idoso. No artigo 227... eu quero que vocês observem uma coisa sempre aqui, olha. O que vem em primeiro lugar? É dever da família. É sempre a família que vem em primeiro lugar na nossa Constituição. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e o lazer, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Os pais têm o dever de assistir, criar, educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. No artigo 230, novamente, a família. A sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade em transportes coletivos. Vocês veem aí que a Constituição nossa traz a importância da família sempre em primeiro lugar, com o apoio da sociedade e o apoio do Estado. Tá? Vamos ver as imagens que nós temos aqui. Olha a primeira imagem, o que é? Parece ser uma manifestação, né? Tem cartaz, pessoas levantando os braços, alguém discursando aqui, então é uma manifestação popular. Tem armas aqui? Não tem, né? É uma manifestação pacífica, sem armas. E aqui do lado, o que nós temos? Um senhor de idade na cadeira de rodas, o que parece ser sua família. E a família está amparando. E o que pede aqui? Para nós colocarmos DI quando for direito e DE para quando for dever. Então, na primeira, nós temos DI, porque é um direito do cidadão se manifestar pacificamente em locais abertos, e é um dever da família cuidar dos seus idosos. Acabou a nossa aula, a hora da tarefa. Bom, na tarefa nós temos alguns textos aqui, eu não vou ler os textos para vocês, vocês vão ler sozinhos e responder sozinhos. Eu vou ler um pedacinho porque eu vou responder uma questão para ajudar, tá? Então, o comecinho desse texto aqui, ó, os caras pintadas. O movimento dos caras pintadas marcou o ano de 1992. Movidos pela ética e pelo patriotismo, os estudantes de todo o Brasil pintaram o rosto de verde e amarelo, vestiram-se de preto e tomaram as ruas para exigir o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Bonito, né? Democrático. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Reflita sobre o que você leu no texto e apresente uma hipótese para o fato dos jovens terem usado as cores verde e amarelo. Por que eles usaram verde e amarelo? Para fazer uma referência às cores da bandeira nacional, né? Então, para demonstrar aí seu patriotismo. E aí vocês vão responder as outras questões aqui. Na número 2, o Tancredo Neves e seu vice José Sarney foram eleitos de forma indireta. O que é uma eleição indireta e o que é uma eleição direta? A eleição indireta, então, é aquela que o presidente foi eleito por deputados e senadores. Não houve voto do povo, tá? A próxima, observe a imagem novamente. Nós temos aqui crianças na rua, deveriam estar na escola, mas não estão, né? Descalça. O que será que a gente vê isso em relação à nossa Constituição? Vocês vão escrever aí para mim. E no número 4, nós temos um outro texto aqui, ó, Ricardo e o poder da leitura. Só vou ver o comecinho também.
Ricardo, um menino de 11 anos, tem o sonho de espalhar a magia da leitura das crianças da sua cidade. Ele mora em Santanópolis, uma cidade pequena da Bahia. Cansado de demorar mais ou menos uma hora para chegar na biblioteca, já que na cidade dele não dispõe de uma, ele decidiu colocar a mão na massa. Abriu com suas próprias forças uma biblioteca comunitária no seu município. Olha que bonita a ação do Ricardo aqui. Ele tomou a frente do Estado e ele mesmo montou uma biblioteca e vocês vão responder aí as duas questões que tem em relação a este texto. Tem também para vocês no final do seu material aí, olha, uma sugestão de leitura. Vale lembrar que vocês são alunos de 5º ano, pré-adolescentes. Procure saber mais sobre o assunto, procure se inteirar sobre o assunto de eleições, de democracia. A internet tem muito material bom e tem muito material ruim também. Você tem que ter a noção de saber distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas é muito importante que você passe a seus pais a importância que nós temos no papel de escolher os nossos representantes. Vale lembrar que Barretos está passando agora por um momento de eleições municipais. Nós vamos escolher os representantes do Poder Executivo e Legislativo. E é muito importante que essas pessoas, que nós formos fazer essa escolha, a gente também faça as cobranças depois, tá bom? Preste muita atenção e vote com consciência. Passe essa mensagem aí para os seus pais. Na nossa rotina de hoje, então, nós estudamos o Brasil Democrático, expliquei toda a matéria para vocês, fizemos as atividades junto, ficou uma tarefinha aí para vocês. Qualquer dúvida, procure o professor e não deixe de fazer as correções. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo grande e até a próxima aula.